Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e na aula de hoje estaremos dando continuidade ao assunto que tem por tema as perseguições que incidiram sobre o cristianismo. Então, nas aulas passadas, percebemos que estas perseguições que vieram àquela comunidade de cristãos que cada vez mais estava crescendo, primeiramente em uma porção de uma comunidade judaica, posteriormente ela vai se estendendo para outras camadas sociais, inclusive outros pertencimentos regionais, culturais, acessando assim a povos, seja gregos, romanos, e enfim, vai crescendo neste vasto Império Romano. Ora, se faz necessário elucidar duas indagações, sendo a primeira a seguinte: por que os cristãos eram perseguidos? E a segunda é quais foram as suas acusações. Então, note que é importante o esclarecimento dos motivos pelos quais esta comunidade, conhecida também como os discípulos do caminho, eles foram perseguidos. Eles eram acusados de quê? Ora, em primeiro lugar, eles eram acusados de canibalismo. E você pode até ficar pensando, de canibalismo? Será que eu ouvi direito? Ele está falando sobre antropofagia, comer carne de alguém? Bom, leia comigo. No Evangelho de Mateus, e selecionei diretamente o Evangelho de Mateus, por ser um escrito dentro dos evangelhos sinóticos, o capítulo 26, versículos do 26 ao 29, diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ora, sabemos que na medida em que estes cristãos eles eram perseguidos, é bem verdade que muitos destes terminavam se encontrando de madrugada nas casas, naqueles celebrações ou cultos domésticos, ou ainda há referências em que eles se escondiam inclusive em catacumbas sob a cidade de Roma. Dentre algumas catacumbas, uma das que é bem conhecida são a catacumba de Domitila. Então, essa acusação de canibalismo nada mais era que a má interpretação da ceia. Ora, aqueles que percebiam nestas reuniões a fala de comer carne de alguém e beber o sangue de alguém, eles eram levados pelo conhecimento natural, que termina desembocando em alguns questionamentos e explicações que naquelas reuniões secretas eles estavam bebendo e comendo o sangue de alguém, e talvez de um bebê, de uma criança, de um recém-nascido, onde se colocava dentro de um pão e eles comiam. E faziam uma jura, melhor dizendo,
ou juravam entre si para que não revelassem este segredo. De fato, era a má interpretação de um texto bíblico, de uma referência do Evangelho de Mateus e posteriormente das próprias cartas paulinas, aonde faz a alusão à ceia do Senhor, lá no livro de Coríntios. Esta era uma das acusações. Acusação ainda de incesto. Lógico, aquela irmandade se cumprimentavam carinhosamente chamando de irmão, irmã. Então, eles aludiam a relações incestuosas. Ainda eram acusados de falta de patriotismo. Ora, nas festas em que traziam uma honra ao brio romano, ao patriotismo romano, naquelas festividades, era possível, sim, você encontrar, né, certas paixões carnais expressas naquelas festas, que para o cristão era uma festa mundana. Então eles não participavam. Eram acusados ainda diante de família, como em uma das aulas eu ministrei, o desapego, né, a questões materiais para abraçar a sua fé. E nisto eu falei um exemplo de Perpétua, aonde ela abraça sua fé e aceita ser martirizada por meio de uma morte que seria visualizada por todos aqueles que estavam no estádio. Por fim, terminavam sendo acusados de ateísmo e de causa de qualquer catástrofe. Ateísmo, não pegue pela própria expressão da palavra, uma negação de Deus, uma não aceitação, ou como conhecemos o ateísmo na nossa contextualização na atualidade, em que expressa a não aceitação de nenhuma divindade para aquela determinada pessoa. A causa de catástrofes era justamente justificada por qualquer motivo, eles por fim seriam perseguidos. E na sequência você irá ver que eles não adoravam outros deuses. Eu não sei se você recorda, mas o cristianismo é uma continuidade, não é, de uma aceitação messiânica, cristocêntrica na pessoa de Jesus. Nascendo de uma comunidade judaica, ela abraça também a contribuição que foi um legado em que é um pilar para a continuação da própria inteireza da Bíblia, ou o livro sagrado dos cristãos, que era a utilização do Velho Testamento. Ora, com a utilização do Velho Testamento, nós encontramos um pertencimento de uma fé arraigada em um único Deus. Então, o cristianismo ele não adorava outros deuses e principalmente não adorava imperadores. Então, como alguns imperadores assim o faziam, né, requeriam a possibilidade de uma adoração póstuma. Mais tarde, passaram a ser perseguidos só pelo fato de serem chamados cristãos. Lembrem-se que eles eram denunciados secretamente e após inquiridos, eles tinham uma possibilidade de ou apostar a fé e era livre desta punição, desta pena capital, desta pena mortal, ou iria aceitar o seu destino em detrimento a uma negação de sua fé, a uma negação ao cristianismo. E eu chamo a atenção que quando a pessoa apostatava, recebia um documento que se chamava libelo.
comprovando que ele estava livre daquela denúncia, que ele apostatou de fato, né, a fé. Você encontra agora um símbolo do primeiro século, é o ictus ou icter, é o peixe. A expressão icter significa peixe. Notem o seguinte, na medida que os cristãos eles começavam a ser perseguidos e nasce uma simbologia que possibilitava a identificação do outro e o reconhecimento deste outro, ligando ao pertencimento religioso dele. Ora, a expressão que você está vendo por meio dessas letras em grego referencia justamente a uma frase Ieso Christos Theos Uio Soter. Ou seja, o Ieso Christos Theos Uio Soter é justamente o resultado preponderante do credo apostólico. Ou seja, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Com o tempo, é bem verdade que este símbolo é perpassado por gerações, chegando aos nossos dias, vendido e colocado em todo canto, por meios de gravuras impressas ou em automóveis, apenas o símbolo do peixe. E não está ligado à multiplicação do peixe, mas sim em uma simbologia profunda que possui em si uma informação por trás que identificava a crença daquela comunidade que estava crescendo, abraçando a fé, muitas vezes não negando a Cristo, e aqueles que negavam iria trazer um problema para esta mesma igreja, porque questionamentos iriam surgir. Vamos fazer o que com esta pessoa que apostatou a fé, enquanto seu irmão morreu e agora ele quer retornar ao seio desta comunidade? Não perca nossas aulas, pois iremos refletir sobre a continuidade destas circunstâncias que ocorreram no primeiro século e posteriormente até que as perseguições elas chegam ao fim. Em um primeiro momento, com o imperador Constantino, em uma proposta através de uma aliança em 313 em Milão, que nós iremos, né, estudar no decorrer do nosso curso. Aqui você está vendo uma imagem belíssima, belíssima enquanto arte, mas que traz um pesar em saber que centenas e centenas de homens, mulheres, crianças foram mortos para satisfazer o entretenimento maléfico daquela sociedade romana que bebia do pão e circo oferecido para eles. Trago para você uma pequena ilustração e logo mais retornamos à nossa aula.
Então, esta imagem que você está vendo agora é feita por Leonardo da Vinci, uma tela belíssima que fala sobre a última ceia. Não iremos tratar as conjecturas acerca desta tela posteriormente, quando estivermos já na Baixa Idade Média, entrando às portas do modernismo, nós iremos resgatar discussões sobre este grande artista que imprime uma fé, né, cristocêntrica para a comunidade de seu tempo. Neste momento, iremos falar sobre o que aconteceu com os apóstolos do Cordeiro, com os apóstolos de Jesus Cristo. Olha que vitrô belíssimo este vitrô. Enquanto arte é fantástico. De um lado eu trago uma tela belíssima de Davi, essa outra um vitrô colorido, maravilhoso, que servia sim de uma forma pedagógica para o ensino. Notem que a necessidade que houve de inserir estes novos cristãos a um entendimento sistemático das Escrituras, principalmente do conhecimento dos evangelhos, das epístolas paulinas, pastorais, do livro apocalíptico, em que, na sequência e ao término desse curso de História da Igreja, nós estaremos promovendo alguns cursos destes livros que ora eu mencionei. Retornando à reflexão, esses vitrôs, essas imagens que estavam dentro das igrejas, elas tinham um aspecto pedagógico. Era ensinar ao fiel. Se anteriormente, por meio do catecumenato, para abraçar esse novo, não é? Conhecido inclusive nos evangelhos e no Novo Testamento, em especial nas epístolas, inserir o entendimento, não é, cristão para aquele homem ou aquela mulher que é novo na fé. E é justamente a responsabilidade de apregoar, de enviar de uma forma particular essa mensagem em que os apóstolos de Jesus Cristo, conhecido como Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles são aqueles que abraçam esse apostolado, apostelo em grego, e que está relacionado ao serem os arautos de Deus no primeiro século. Então, neste momento, iremos ver o que aconteceu com aqueles apóstolos no primeiro século. Na próxima aula, nós iremos retomar alguns apóstolos que não, por causa do tempo, não deu para falar nesta aula. Em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19, só lembrando que o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, diz o seguinte: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Eu quero lhe chamar a atenção que as informações que serão expostas nesse momento, ela foi registrada na bibliografia da primeira aula, e em cada momento das nossas aulas, as referências bibliográficas eu coloco
para que você venha potencializar suas pesquisas sobre a história do cristianismo. Nesta feita, nós estaremos utilizando duas obras em que nós iremos informar, mas a primeira, aonde os outros historiadores que seguirão após Eusébio de Cesareia irão beber, inclusive na minha primeira obra, Desvendando a História da Igreja, primeiros 5 séculos, eu vou beber lá. Eu utilizo o livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia, ele mostra algumas particularidades do apóstolo Pedro, que foi sentenciado à morte no ano de 67 depois de Cristo pelo imperador Nero. Não apenas Pedro, mas também o próprio apóstolo Paulo, ele foi sentenciado à morte por este imperador que dá início à primeira de 9 outras perseguições, totalizando assim 10 grandes perseguições aos cristãos. Então, Eusébio de Cesareia, ele faz menção de Clemente, ou seja, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele foi um grande professor, foi um grande teólogo, ele era um erudito, sim. O seu mestre se chamava Pantenos, e Clemente, por estar em Alexandria, Alexandria era o berço da intelectualidade na antiguidade, não diferentemente de Atenas. Então, eu quero que você se lembre que Clemente, ele escreve, mas também ele é influenciado pela erudição grega. Como dentre os filósofos, eu posso registrar, neste momento, o próprio Cícero. Iremos falar um pouco sobre Clemente de Alexandria, iremos falar um pouco sobre o próprio Orígenes, que vai dar continuidade a essa escola teológica que habitava, que vivia, que cresceu ali em Alexandria. Então Clemente, ele fala o seguinte: conta-se, pois, que o bem-aventurado Pedro, quando viu que sua própria mulher era conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa e gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-o por seu nome, dizendo: ó tu, lembra-te do Senhor. E assim era o matrimônio do bem-aventurado e a perfeita disposição dos mais queridos. Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu. Lembre-se que essas informações, como também as imagens que vocês estarão vendo, principalmente tentando ilustrar os apóstolos ou outros mártires e santos, vem de uma tradição. Então essa tradição é para trazer uma referência, mas é uma questão da tradição. Essa tradição é onde estes historiadores, inclusive, irão beber para colocar em seus escritos. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, ainda utilizando o livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, diz: acerca deste Tiago, Clemente acrescenta um relato digno de menção, afirmando tê-lo tomado de uma tradição anterior a ele. Está vendo? Tradição, campo da tradição, de uma oralidade que é perpassada e somando-se a documentos. Afirmando tê-lo tomado uma tradição anterior a ele, diz que aquele que o introduziu ante o tribunal, comovido ao vê-lo dar testemunho, confessou que também ele era cristão. Ambos, pois, diz Clemente, foram levados juntos dali, e no caminho pediu que Tiago o perdoasse, e este, depois de olhá-lo um instante, disse:
a paz esteja contigo. E o beijou. E assim é que ambos foram decapitados ao mesmo tempo. O próximo apóstolo que iremos falar é o apóstolo João, conhecido como aquele apóstolo amoroso, o apóstolo que escreveu as epístolas joaninas, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, a literatura apocalíptica por meio do evangelista e apóstolo João, que o próprio escreveu o Evangelho de João. Iremos ministrar em breve algumas aulas específicas sobre os livros de João, o Evangelho, as epístolas e também o Apocalipse. Então, olha o que diz Eusébio de Cesareia. Por esse tempo vivia na Ásia o mesmo a quem Jesus amou, o apóstolo e evangelista João, e ali continuava regendo as igrejas, depois de regressar do desterro na ilha de Patmos, depois da morte de Domiciano, imperador Domiciano, que João permanecia em vida por esse tempo é suficiente e confirmado por duas testemunhas. Estas, representantes da ortodoxia da igreja, são bem dignas de fé, tratando-se de homens como Irineu e Clemente de Alexandria. Esses dois pais da igreja nós estaremos estudando nas próximas aulas. O primeiro deles, Irineu, escreve textualmente em uma parte do livro 2 da sua obra Contra as Heresias como segue: e todos os presbíteros que na Ásia estão relacionados com João, o discípulo do Senhor, dão testemunho de que João o transmitiu, porque ainda viveu com eles até os tempos do imperador Trajano. O próximo apóstolo, o apóstolo André, aonde traz uma tradição muito forte, falando sobre a cruz do apóstolo André, a cruz de Santo André, que foi inclusive utilizada nas vestimentas daqueles que iriam ser executados pela malha inquisitorial. Aqueles hereges, aqueles condenados, que iriam ser mortos pela Inquisição, né, ou relaxados, melhor dizendo, para os braços do poder do Estado, e ali seriam condenados à morte. Eles vestiam, não é, como uma bata com um X no centro. Aquela vestimenta se chama San Benito, e o San Benito possuía uma cruz de Santo André. Posteriormente, muitas outras cruzes foram ressignificadas e utilizadas, seja para mostrar um poder da igreja enquanto domínio e resgate da própria igreja combatendo a heresia, seja por meio das mãos dos cruzados, em especial os templários, ou ainda, né, pela forma em que era expressa a punição daqueles que foram inquiridos pela Inquisição. Então não perde este curso. Quando estivermos já na Baixa Idade Média, teremos algumas aulas sobre Inquisição, sobre as Cruzadas, e certamente você irá descobrir um pouco mais destes temas que serão por nós estudados neste curso. Então, o cristianismo através do século, uma história da igreja cristã, diz o seguinte: o apóstolo André pregou o evangelho nas regiões do Oriente Antigo, segundo tradição posterior, crucificado em uma cruz em forma de X, que é conhecida hoje como a cruz de Santo André. Da cruz ele ministrou a palavra ao povo até morrer. O apóstolo Filipe, pouco se sabe da vida de Filipe, que muito possivelmente morreu de morte natural em Hierápolis após a destruição de Jerusalém. E por fim, concluímos esta aula neste momento, o apóstolo Bartolomeu. A tradição informa que o apóstolo Bartolomeu chegou a ministrar o evangelho na Índia. Então veja, um dos primeiros atos evangelísticos também foi na Índia, inclusive com Bartolomeu.
foi martirizado por esfolamento, cuja representação foi pintada por Michelangelo na Capela Sistina, nessa gravura. Então veja que eu procurei apenas trazer esta imagem. Ela é bem maior, belíssima. Nessa gravura o apóstolo aparece segurando a sua própria pele na mão esquerda e à direita o instrumento do seu suplício. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Espero ainda que este curso esteja sendo de grande valia para você e que na continuidade, em cada aula, certamente saberei que você estará indicando essas aulas para outras pessoas, aulas de cunho gratuito, simplesmente para fazer como um bom evangelista, espalhar o conhecimento para todos aqueles que desejam abraçá-los. Convido você também a assistir às nossas aulas de História Geral. Então, até a próxima. Que Deus abençoe.